Nós louvamos a Deus pela sua presença, pelo seu amor e pela sua bondade. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Aí, você... Esperar os irmãos abrirem, aí eu comento, né? Romanos 12, 2. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor. Romanos 12, 2. A palavra nos diz... todos acharam? Amém? Diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é interessante, porque a mensagem de quinta eu já sabia o tema muito antes, porque a gente está nessa série de mensagens, mas terça-feira eu acordei com esse tema, e com esse versículo, e o Senhor às vezes Ele faz isso comigo mesmo, eu já teve momentos, existem algumas mensagens, que é interessante que eu já teve mensagem que eu deitei, eu tive que levantar, descer, pegar o papel e rascunhar a mensagem, deitar de novo, levantar de novo, continuar ali, e é assim, e é bênção do céu. E aí, perguntando, porque esse texto aparentemente não tem nada a ver com casais. Quando nós falamos de casais, nós vamos para 1 Coríntios, a gente vai lá para Cantares, e aí por diante. Mas esse texto, ele fala que nós não podemos ser conformados com este mundo. E é o princípio, e a princípio parece que não tem nada a ver mesmo com casais, né? Porém, esse texto expressa uma grande verdade. Nós somos chamados como casais para ser inconformados. Por isso que o tema dessa mensagem é casais inconformados. Pelo contrário do que muitos dizem que nós precisamos estar conformados, o texto de hoje diz que nós temos que ser casais inconformados. Por que inconformados? Porque nós precisamos ser aquela voz no deserto diante desse mundo atual. Como casais, nós precisamos ser uma voz do deserto diante do mundo atual. E diante da nossa família, diante da nossa casa, diante dos filhos, diante dos parentes, diante da igreja. Nós precisamos ser uma voz do deserto. E como? Sendo inconformados. Não sendo conformados, não tomar forma, porque esse conformados aqui em Romanos é tomar forma, tá? Eu não posso tomar forma do mundo. E aí, mesma coisa os casais. O testemunho cristão, ele deve mexer com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós, como casais, a pergunta é: será que nosso relacionamento está refletindo a glória de Deus para aqueles que estão ao nosso redor? Será que o nosso relacionamento, nós estamos tão inconformados com o mundo assim, que nós estamos refletindo a glória de Deus para aqueles que estão nos ouvindo, para a nossa família? E é interessante, porque nós somos chamados para ser inconformados. Dentro disso, nós temos assim, eu coloquei alguns princípios que nós estamos vivendo. Primeiro, nós precisamos sair da era do descartável. O relacionamento, hoje nós chegamos num ponto que ninguém mais quer se dar o trabalho de consertar nada, né? Quebrou a televisão, a gente joga fora, quebrou, só não joga o carro fora porque é muitas peças e muito caro, mas vai chegar uma época, né, se continuar desse jeito, que vai ser mais ou menos descartável, né? Porque fundiu o motor, joga fora e põe outro, vai lá na lojinha na esquina, mais ou menos assim. Então, quebrou a televisão, a gente joga fora. Mas só que isso tem se refletido nos relacionamentos hoje. O relacionamento hoje, ninguém mais quer se dar ao trabalho de consertar o relacionamento. E aí eu posso dizer com propriedade, porque com 28 anos de casado, esse ano, a gente tem irmãos que tem até mais aqui, pode dizer quantas vezes você teve que consertar o seu relacionamento. Quantas vezes você teve que se desculpar, pedir desculpas, se humilhar até, para que o seu relacionamento fosse consertado. Mas hoje, casa-se já com a ideia de que, não deu certo,
Ricardo, até estão querendo aí, não sei se foi implantado, uma ideia de casamento por contrato. Eu caso, tem contrato de 2 anos. Se não deu certo, acabou. A fila anda, como o pessoal diz, né? E aí, nós vemos casais conformados com o pecado. Nós encontramos, talvez essa noite seja um puxão de orelha para muita gente. Nós encontramos casais, e pior, casais crentes conformados com o pecado. De que forma? Ora, isso também reflete, porque a mídia vai dizer para você, não deu certo, separa. E aí você, quantos casais hoje torcem na novela para que a atriz fulana traia o ator ciclano, porque o outro é mais bonito, porque o galã lá é melhor, porque a atriz é mais bonita, tem um corpo mais perfeito, e eu começo a entrar na roda deste mundo e achar, não, eu sou contra o divórcio, porém eu apoio na novela, eu apoio os filmes, eu apoio toda e qualquer forma. Quanta gente, quantas pessoas cristãs a gente ouve falar que não sai de uma novela dizendo o seguinte, olha, torcendo para que fulano traia ciclano. Irmãos, isso é demoníaco, é antibíblico, é conformismo com o pecado, e a Bíblia nos chamou para ser casais inconformados com este mundo, casais que são conformados somente com a glória de Deus e não com este mundo. E nós passamos a viver segundo os princípios e ditames do mundo. Começamos a achar que tudo é normal. Começamos a achar, é descartável. Pego agora, largo agora, vou para outro, e aí a fila está andando. É mais ou menos assim. Quando teve aquela novela, eu acho que era Caminho das Índias, que chamava. Eu lembro que eu ia muito para o Brás, por causa do meu trabalho. Teve uma época que tinha mais loja de roupa indiana do que outra coisa no Brás. Por quê? Porque as pessoas são conformadas. Tudo que vão dando, a gente vai absorvendo. Não pensa no que é bom ou não. E aí o nosso casamento, ele vai começando a minar as bases do casamento. Porque nós começamos a achar que é normal na novela o fulano trair ciclano. E isso vai refletindo na nossa vida, refletindo nos filhos. Porque quantas vezes nós dissemos uma coisa e fazemos outra, e os filhos estão observando que o pai e a mãe agem de uma forma totalmente diferente? Então, temos que ter cuidado, sair desse conformismo com o pecado, porque 1 Timóteo capítulo 4 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas do demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Recente pesquisa mostrou que a taxa de divórcio entre evangélicos cresceu tanto que já se equipara a católicos e pessoas de outras religiões. Chegou ao patamar de 25%, e nós achamos que isso é normal. Infelizmente, tem até pastor largando a mulher para casar com outra, sem motivo algum. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não começamos a ficar numa roda do pecado de tal forma que vão minando as bases da nossa fé, e pior, as bases da nossa família. Nós vamos perdendo a conexão entre família e vamos perdendo a conexão com Deus. Então nós, como casais, aqueles que estão namorando, os que estão noivos, que são casados, não importa quanto tempo, nós temos que tomar cuidado para não sermos conformados com essas coisas. Não sermos conformados com essas coisas. Não sermos achar que tudo é normal. Começar a achar que tudo é tranquilo. Nós nunca vimos, e aí eu vou dizer para você o seguinte, eu não sou contra. Veja só, quero deixar claro que eu não sou contra. Mas nós nunca vimos tantos lançamentos de namoro blindado, casamento blindado, tudo blindado. E a taxa de divórcio aumenta assustadoramente. Criou-se uma indústria para tentar resolver relacionamentos, quando
Muitos livros até desses são bons, mas são autoajuda, e as pessoas, os casais cristãos, estão esquecendo de buscar ajuda do alto, ou seja, a ajuda que está dentro dessa palavra, e cria-se hoje uma verdadeira indústria. É tudo brindado agora, e as pessoas estão indo cada vez mais para o buraco. Cuidado com isso. Nós estamos vendo hoje, e eu posso dizer com propriedade que eu vi ao longo da vida aí, tanta gente que vai em tanto retiro, em tanto encontro, e renova votos. Se foi em 10 encontros, renova os votos 10 encontros. E não estão firmes, estão infelizes. Por que isso? Porque na base está doente, a base está minada. Muitas vezes a pessoa está procurando, mas ela não está disposta a deixar o pecado dentro da casa, dentro do lar, dentro do relacionamento. Ela não está disposta a se sacrificar para que a sua família seja bênção. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós não, dentro disso, irmãos, da era do descartável, é porque a mídia pega isso. E muitas vezes nós deixamos as coisas entrarem de uma tal forma que nós perdemos o equilíbrio completo. Achamos que tudo é normal. Depois, segundo, casais conformados com a falta de responsabilidade. A era da negligência. Quando nós negligenciamos as nossas responsabilidades, quer individualmente ou quer como casais, passamos a viver na corda bamba da mesmice, de uma forma, de uma vida sem sentido, e aí nós podemos cair, quando nós negligenciamos as nossas responsabilidades, responsabilidade como esposo, responsabilidade como esposa, quer responsabilidade física, espiritual, emocional, sexual. Quando se negligencia essas áreas, você passa a viver a corda bamba da mesmice e você pode cair, seu casamento pode afundar. Quando nós olhamos para 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos que Davi, ele peca, Davi ele adultera, porque ele delegou a responsabilidade a outros. Davi deveria estar no campo de batalha, Davi deveria estar com os seus homens na batalha, Davi deveria estar trabalhando, fazendo o que tinha que fazer. Ou seja, Davi estava no palácio, dormindo e adulterou. Por quê? O que eu aprendo com isso? Que quando o homem, a mulher, fica sem fazer nada, não tem objetivo, não tem, porque Davi parece que tinha perdido o objetivo da sua vida, porque antes ele era um guerreiro, ele era o cara que ia para frente da batalha, ele era o cara que lutava, ele era aquele que ia para cima. E quantas vezes nós somos assim também? Outrora nós íamos para cima, nós defendíamos a família, nós cuidávamos da nossa casa, nós íamos trabalhar, nem que se fosse para catar latinha na rua, a gente tinha coragem. E chega um determinado momento da vida, parece que nós perdemos isso, nós não temos mais coragem, nós paramos, a nossa vida parece que nós não queremos mais fazer, não temos mais força, e começamos a negligenciar a responsabilidade que é nossa, que nós devemos como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Nós começamos a negligenciar as responsabilidades, e aí nós começamos a andar numa corda bamba, qualquer hora cai. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi deveria estar no campo, Davi deveria estar lutando, trabalhando, mas não, estava em casa fazendo o quê? Dormindo. E quando nós dormimos na nossa vida, alguma coisa acontece. Você pode ter certeza que alguma coisa acontece. Davi, ele não se ocupou com seus próprios deveres, né? Ele delegou, mandou os outros fazer o que era para ele fazer. O que tem a ver isso com casais? Muito a ver. Quantas vezes na nossa vida a gente delega situações para outros? Ou o que é para o esposo fazer, ele delega para a esposa. Hoje tem mulher que tem tanta responsabilidade nas costas, porque alguns homens se tornaram bananas. E é a realidade. Se tornaram bananas. Até o pastor Cláudio prega sobre isso, né? Tornaram bananas. E por outro lado, algumas mulheres
se tornaram leoas e querem partir para cima. Ou seja, nós estamos vivendo um desequilíbrio por causa do conformismo com a falta de responsabilidade. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Por isso, quando eu ouço assim: fulano de tal se separou. Mas você sabe que ela é errada, ele é errado? Não, os dois são errados. Os dois têm culpa no cartório. A responsabilidade é dupla, é dos dois. Hoje, um dos fatores que mais contribui com o pecado é a falta de ocupação. Ocupação espiritual, ocupação física, ocupação no geral. Tem gente que não quer nada com nada. E que nós possamos aprender com Davi a estar ocupado com o que vale a pena. Porque quando nós nos ocupamos com aquilo que não vale a pena, nós perdemos o rumo da nossa vida. Quando nós nos ocupamos com aquilo que não faz diferença, nós perdemos o rumo da nossa vida. Quanta gente está tão ocupada, quantos casais estão tão ocupados. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi, na crise de 2008, um casal e os filhos descobriram, isso foi literal mesmo, eles contaram isso, que eles descobriram que eles moravam na mesma casa praticamente. Porque como veio a crise, eles tiveram que cortar a TV a cabo de todos os quartos, ficou só na sala, aí todo mundo começou a se juntar na sala. Pensamos isso. Outra coisa, casais conformados com diário sem chave. A era da exposição. Devemos ter como casais uma vida que glorifica a Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas quando olhamos para o exemplo hoje das redes sociais, percebemos que muitos estão escrevendo um diário de glorificação ou lamento pessoal, sem chaves, ou seja, totalmente aberto. É que nem festa aberta, quem passa na rua entra. Tem mulheres cristãs, infelizmente, se expondo nas redes sociais, os seus dotes e os seus decotes também, se expondo de tal forma na rede social, homens se expondo de tal forma. Você sabe o que a pessoa tem ou não. Tem pessoas que você abre o seu Facebook, você já sabe, esse brigou com o marido, essa brigou com a esposa, esse está assim, esse está assado, porque a pessoa olha e fala: olha, estou alegre, pá, estou triste, pá, soltei um pum, pá. Peraí, meu irmão, para um pouco. Casais expondo a sua vida por completo nas redes sociais, estão perdendo o foco. Relacionamento é entre duas pessoas, não é entre milhares de amigos nas redes sociais, porque aliás nem milhares de amigos nós temos, não é? Dos 500 e pouco que eu tenho, acho que se eu morrer amanhã aparecem os dois no meu enterro. Mas vamos lá. Casais expondo as suas vidas de tal forma que não glorifica a Deus, não transmite uma mensagem boa para quem está passando, porque a pessoa já sabe. Há um tempo atrás, um parente começou a escrever coisa triste. Aí eu falei: brigou com o esposo hoje, tá assim, fez isso, tá assim, tá assim. Porque você começa a ver o livro, a vida da pessoa, um livro aberto. Meu irmão, nós estamos fazendo das redes sociais, eu não estou aqui criticando quem coloca uma coisa ou outra, mas existem coisas que é você e a sua esposa, não é para todo mundo saber. Existem situações, é o de Elcio e a Kátia, não é o mundo precisa saber. Existem coisas que não é para os outros saberem, é para você saber, você, a esposa e Deus. Então isso está minando. Nós estamos numa era da exposição como um diário sem chave. Antigamente as moças escreviam muito diário e colocavam a chavinha, né? Hoje não, parece que se escreve o diário ainda abre da sala para todo mundo ver. Eu até coloquei uma frase um pouco dura assim, ó: fecha sua boca
e a sua vida. Tem gente que diz: eu não me coloco nas redes sociais, eu não conto nada para ninguém nas redes sociais. Mas a vizinha do lado sabe a sua vida inteira. O vizinho do lado sabe a sua vida inteira. O amigo do trabalho conhece a sua vida. Isso vai minando as nossas forças, porque muitas vezes o amigo do trabalho, ele não tem palavra de Deus, ele não tem palavra de bênção para a tua vida. Ele vai dizer para você: separa, é melhor. Você está passando por um problema? Cai fora, meu amigo, a fila anda, tem gente melhor que ela. Você olha, começa a falar: é verdade, tem gente melhor que ele. Um pastor fez uma ilustração uma vez, um pastor conhecido, de que o homem estava no escritório e passava aquela secretária bonitona na frente dele, né? E o diabo no ouvido dele: olha, essa daí. E ele: não, diabo, o que eu tenho em casa é melhor que essa. Um dia, 2 dias, 3 dias. Um dia ele chega para o diabo e diz: tá bom, diabo, eu vou te levar lá em casa e vou provar que o que eu tenho é melhor do que ter aqui. Aí ele foi, o diabo está em casa. Quando bateu na porta, a esposa veio abrir. O estado da mulher era tão lastimável que ele olhou para o diabo: diabo, essa é minha empregada, não é ela não. Ou seja, a situação, irmãos, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Só que isso é uma brincadeira, só que isso está se expondo na rede, né? A pessoa está expondo toda a vida. E aí o diabo fala: olha, Edson, o seu trabalho tem uma melhor. Você só conta problema. Não estou dizendo que ele conta, estou usando ele como exemplo, né? Eu nunca vi o Edson contar problema nas redes sociais, mas acontece muito. E pessoas da igreja, né? Pessoas da igreja. Eu, como tenho acesso ao meu Face e ao Face da igreja, então às vezes você vê alguns absurdos e fala: meu Deus do céu, a pessoa está abrindo a sua vida para todo mundo saber. O máximo que você deveria abrir a sua vida, e quando necessário, para o seu pastor. Ainda vim conversar e pedir um conselho. Irmãos, nem sempre a pessoa que está do seu lado nessa cadeira tem condição de aconselhar. Cuidado, não abra, não exponha a sua vida. Nós estamos numa era da exposição tão grande que as pessoas estão fazendo coisas terríveis hoje, né? Selfie, é bênção selfie? Eu não gosto de tirar, mas quem gosta também é bênção. Mas é tanto selfie escandaloso hoje, é tanta gente com tanto absurdo. Cristãos, casais, esposas, esposos, de uma tal forma, tão expostos, que parece uma vitrine. Coloca na vitrine para alguém comprar. Nós temos que ter cuidado com isso. Pois, a era da tempestade, casais conformados com este mundo não resistem aos ventos desta vida. Quando nós olhamos para Marcos, capítulo 4, 37 e 38, nós vamos ver que Jesus, que se levanta o grande temporal, e Jesus estava no barco. Eu peguei esse texto para ilustrar, para dizer o seguinte: porque Jesus está lá no barco, mas muitas vezes nós não estamos vendo, nós nos apavoramos, e os casais que não resistem, que são conformados, às vezes a pessoa está tão conformada, que ela diz assim: mas está bom assim mesmo, eu vou tocando a vida. O vento está batendo para cá, batendo para lá, batendo de um lado, de outro, eu vou tocando a vida. Os filhos estão na droga, eu vou tocando a vida. A prostituição chegou, eu vou tocando a vida. A pessoa se conforma com tudo que tem, de toda maneira, e ela não reage. Enquanto Jesus está no meio do casal, está pronto para ajudar, a pessoa não reage ali. A pessoa não reage, aceita tudo de qualquer forma. Por quê? Porque não tem força para lutar contra a tempestade. Jesus está no barco, mas a pessoa não vê Jesus no barco, porque ela tirou Jesus do barco do seu casamento. Quantos casamentos não tem mais Jesus no barco? Não é porque ele não quer estar lá, porque ele foi expulso, porque ele foi tirado desse casamento. Nós vivemos como se Jesus não existisse, de segunda a domingo, 18 horas. Aí 18 horas Jesus aparece de novo na nossa vida. Aí 20 horas Jesus desaparece de novo, porque nós vivemos como se nada acontecesse. Ou seja, tudo é bênção,
pastora até falou aqui sobre poderia estar no shopping, né, tomando um sorvete. É bênção. Só que muitos casais estão trocando Jesus por qualquer futilidade da vida. Hoje eu não vou no culto não. Por que você não vai? Sei lá, porque está sol. Hoje eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque o shopping está aberto. Porque eu vou inaugurar a loja X amanhã na Marechal. Meu irmão, vai depois de amanhã. Presta o seu culto a Deus. Convida Jesus para estar na sua vida. E isso tem minado casamentos. Homens e mulheres estão despencando no seu relacionamento porque estão deixando Jesus de lado. E não resistem à tempestade. Não resistem à tempestade. Dentro disso, casais conformados não experimentam a vontade de Deus. Casais conformados não experimentam a vontade de Deus. E isso entra agora também, jovens, os namorados, aqueles que são conformados não experimentam a vontade de Deus. É a era da minha vontade. Eu faço o que eu quero. Romanos 12 fala que experimentaremos a vontade de Deus quando formos inconformados com este mundo. Não é possível vivermos o ditame da sociedade moderna, experimentarmos a vontade de Deus na sua totalidade. Ou seja, eu começo a achar que tudo é normal. Nós vivemos nessa sociedade. E dentro dessa sociedade, nós vamos viver tudo que tem nela, de bom e ruim, ou ruim. Nós estamos dentro da sociedade. Mas devemos pautar a nossa vida, preste bem atenção nisso. Você está numa sociedade corrompida. Você está numa sociedade onde o casamento está sendo relegado ao segundo plano. Você está dentro de uma sociedade em que o casamento tradicional, homem e mulher, está deixando de lado. E muitas vezes nós, como cristãos, nós apoiamos. Achamos lindo. Estou dizendo nós, mas eu não. Mas assim, tem gente que acha. Tem gente que diz assim, toda forma de amor é uma bênção. Então me mostra isso na Bíblia. Me mostra aqui que toda forma de amor é abençoada por Deus. Mas os cristãos estão inertes. Casais cristãos estão inertes. Como se nada tivesse acontecendo. Nós vivemos como se Cristo não existisse na nossa vida. O nosso relacionamento, ele vai sucumbindo por culpa nossa, queridos. Porque nós não estamos mais muito preocupados. Eu fiquei preocupado com essa mensagem, para dizer, essa mensagem é um puxão de orelha. Mas se é isso que o Senhor quer falar, então eu vou falar. Está aqui, a palavra de Deus diz, para experimentarmos a vontade de Deus, devemos entender que tudo contribui para o nosso bem. Quando nós não entendemos, porque Romanos 8:28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para o seu propósito, para a salvação. Quando eu sou conformado com esse mundo, eu não consigo entender isso. Você quer um exemplo? A Bíblia diz, em Hebreus, que muitos foram cerrados ao meio, a galeria dos heróis da fé, foram humilhados, foram xingados, foram cuspidos, foram, apedrejados. E aí, a gente poderia colocar muita coisa na lista. E a Bíblia diz que o mundo não foi digno deles. Mas o inverso nos dias atuais, eu não posso levar uma pedrada. Se a minha esposa falar brava comigo, eu caio fora. Se o meu filho falar brava, eu caio fora. Se o meu pastor pregar a palavra de Deus, eu caio fora. Eu quero a minha vontade. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a sua vontade, seja feita a minha vontade. Né? Nós vivemos uma sociedade ruim, corrompida. E nós temos que entender, queridos, que não é porque a moda diz, eu peguei alguns exemplos, moda, enfim, valores aqui. Não é porque a moda diz que você tem que andar pelado, que você vai ter que andar pelado. Você é diferente. Você não pode se conformar com este mundo. Não é porque a moda diz que você amanhã tem que usar cabelo vermelho, que todo mundo vai ter que usar cabelo vermelho.
Se você quiser usar cabelo feminino, o problema é seu, mas desde que você goste, seja um problema particular seu, não porque a mídia diz que você pode usar. Não se conforme com a situação, não é porque o filho da vizinha passa a noite inteira na farra e chega de madrugada, que você tem que aceitar que o seu filho faça a mesma coisa. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, não deixe as coisas minarem a sua vida, não deixe a vontade humana minar a sua vida, a vontade de Deus tem que prevalecer. Não é porque os outros fazem que você tem que fazer. Aliás, muitos casais estão indo para o buraco porque Maria vai com as outras, estão aceitando tudo que a sociedade diz. Mas nós somos servos do Senhor, nós não podemos aceitar tudo que a sociedade diz, nós não podemos aceitar tudo que a minha vontade diz, nós temos que aceitar o que Ele diz, porque Ele ainda continua sendo Senhor na nossa vida. Concluindo, somos chamados para ser inconformados na sociedade atual. Se queremos ter um casamento feliz, devemos ser uma voz do deserto dessa vida, testemunhas ao mundo que somos luz. Aliás, a Bíblia diz isso, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Não é porque todos fazem que eu devo fazer, não é porque todos acham bonito trair, por exemplo, que eu devo trair. Não é porque todo mundo acha bonito beber que eu tenho que beber. Não é porque todo mundo acha bonito tal coisa que eu tenho que fazer. Não. Você só vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, quando você, como casal, estiver em sintonia com Ele. Porque senão não vai para frente. Não vai para frente. Muitas vezes, um está em sintonia com Deus, outro quer estar em sintonia com o mundo, não vai. Vai gerar conflito. Precisamos que a nossa presença incomode as pessoas. Mas incomode de uma maneira positiva, como casal. Nós precisamos ao ponto de serem conformados também com a sociedade atual. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e falem, olha, aquele casal, eu queria ser igual àquele casal. Mesmo, queridos, que você esteja chorando dentro da sua casa, mesmo que você esteja chorando, mesmo que dentro da sua casa o negócio esteja assim de ponta cabeça, você esteja clamando misericórdia a Deus, mas as pessoas têm que olhar para você e se espelhar em você, como moças, moços, homens, mulheres de Deus. Eles têm que olhar para a sua vida e entender, olha, está chorando, até pode saber, às vezes os parentes sabem que você está com problema, está chorando, mas ele olha, a Kátia e o Elcio continuam firmes e juntos, apesar de todas as tribulações. Kátia e Elcio são novos de casado, né? Então, praticamente são crianças no casamento. Mas quantas lutas já tiveram? Quantos problemas já tiveram? E se fosse olhar para eles, já estariam separados, não estariam? Não, porque é assim que funciona a nossa vida. Para experimentarmos a perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos ser inconformados. Precisamos ser artesãos da nossa história. Nós precisamos construir a nossa vida pautado nos valores divinos. Como escultor, esculpir a nossa história, ano após ano, seja frio ou calor. Estejamos passando pela primavera da vida, ou pelo intenso inverno. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, as pessoas dizem por aí, que no casamento os piores momentos são os 2 primeiros anos, né? Que é os anos de que você está se acertando, né? Não é não, para mim não é não. É quando o desemprego vem, é quando a doença vem, é quando o filho fica doente, é quando você tem um problema no lar e você não tem dinheiro para resolver, é quando você vai comprar um remédio e você tem que voltar atrás e falar para a sua esposa, não tem como, e você tem que orar. Esses são os momentos. Os 2 primeiros anos, irmão, é moleza, você está se ajustando, mas está tranquilo. Agora eu quero ver depois, quando você abrir o armário em determinado momento e o microfone desmontar também. Mas enfim, esse microfone não está ajustado aqui. Esses são os momentos difíceis. E é nesses momentos que nós devemos construir a nossa história. A nossa história ela é construída dia após dia.
momento após momento. É com luta, é com lágrimas, mas é os dois construindo uma história junto. É os dois estando junto. É os dois sendo inconformados junto. É os dois estando junto no momento de alegria, no momento da pizza, no momento do ovo, no momento do pão duro, seja lá o que for, mas é os dois construindo um relacionamento junto. É os dois sendo inconformados junto, porque quando você for inconformado com este mundo, quando você não tomar forma deste mundo, quando você passar a aceitar com toda a educação, você não vai sair por aí gritando que está todo mundo errado, não é isso, mas você, dentro da sua família, você poder dizer, olha, eu sigo os preceitos do Senhor, eu sou o escultor da minha vida, o Espírito Santo, ele tem liberdade de esculpir a minha vida, nós somos o artesão, mas quem dá a matéria-prima é o Espírito Santo, que ele vai nos ensinando a construir a nossa história junto. Por isso, quer que você esteja passando no momento de frio ou calor, esteja passando pela primavera da vida ou pelo intenso inverno, o Senhor nos ajudará a sermos casais inconformados e nos guardará diante desse mundo tenebroso. Quando nós colocamos a nossa confiança nele, quando nós depositamos nele de tal forma que eu passo a não ser conformado com esse mundo. Eu não quero que a minha família tenha a forma desse mundo. Eu quero que a minha família tenha a forma do Senhor, a forma dos preceitos bíblicos, ainda que para isso eu tenha que chorar. Porque quando eu vou contra, para ensinar os filhos, por exemplo, vocês que estão aí com filho pequeno, né? Por exemplo, o Ivan, a Elaine, Gelson, Kátia, tem mais com filho pequeno aí, vocês vão ver que para ensiná-los no caminho do Senhor, a ser homens, mulheres de Deus, vocês vão chorar. Mas é juntos, é não ser conformado, ensinar a nossa família a não nos conformar com este mundo, mas ser transformado pelo poder de Deus, para assim experimentarmos qual é a boa e perfeita vontade de Deus em nossa vida como casal. Ainda que para isso as lágrimas venham, mas quando você, irmão, está junto, quando você está lutando junto, quando você está sendo inconformado junto, se as lágrimas vierem, um consola o outro, mas vamos embora, vamos lutar, né? Se um cair, o outro levanta. Filipenses 4, 6 a 7, para encerrarmos, não vos inquieteis de nada, mas em toda situação, mediante oração e súplica com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus que transcende todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando tiver problema, quando tiver difícil ser inconformado com esse mundo, Filipenses diz aqui, em toda situação, mediante oração e súplica, o Deus de paz que transcende todo entendimento guardará o vosso coração.